Eu quero saudar a todos, não só os irmãos que estão aqui no Anfiteatro de Jaboruna, Vila Velha, município de Vila Velha, mas também os nossos irmãos que estão ligados em todo o Brasil e também no exterior, através do YouTube. Hoje é um culto, todos os cultos são especiais, claro, mas a segunda-feira, desde o início, o Senhor reservou esse culto para a adoração ao Senhor. Desde o início, é o culto onde nós nos voltamos para glorificar ao Senhor por tantos motivos. Hoje, nós vamos glorificar o Senhor por um motivo muito importante. Primeiro, por que o Senhor nos alcançou da forma que nos alcançou? E a nossa glorificação hoje, e eu falo isso para todos os irmãos e tudo aquilo, foi por uma bênção, e às vezes a gente esquece, às vezes, de mencionar, mas o Senhor nos deu isso como um presente, que é a maior herança que nós temos. Se alguém perguntar qual é a maior riqueza dessa obra que estamos, que não começou aqui, repetimos, ela começou em Jerusalém, no Pentecostes, mas qual a maior riqueza dessa obra? É a doutrina que o Senhor nos deu e que nos leva a conhecer Jesus cada vez de uma forma mais profunda e mais maravilhosa. Então hoje nós vamos glorificar o Senhor por isso que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui, irmãos, hoje de vários países, e já tivemos aqui meses anteriores, e as pessoas perguntam como. Eu digo isso porque eu cheguei em 1971, e como é que isso poderia? E o Jonas um dia, eu era ungido, não era pastor, Jonas um dia disse para mim: você vai ver coisas que eu não vou ver. E ele profetizou. Quando eu vejo esses irmãos aqui, vocês já faziam parte disso. Já faziam parte disso. Lá na eternidade tinha lá umas anotações. Vocês já faziam parte disso. Vocês já faziam parte dessa nação. Só esperava o momento do chamado. Mas o que o Senhor fez conosco? Eu gostaria de ler um texto, e nesse texto eu queria mostrar a profundidade daquilo que o Senhor nos deu na sua palavra. O texto é esse. Vamos lá. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Se nós olharmos nesse texto, nós vamos ver o tripé da doutrina da igreja fiel e verdadeira. Tem 3 pontos importantes só nesse versículo. Quando João viu aquele varão, quem ele viu? Ele viu Jesus glorificado, o Filho, Jesus vivo. E esse é o grande mistério da igreja hoje. Jesus está vivo. Mas ele viu, quando ele viu aquele varão, ele viu que aquele varão estava com as vestes salpicadas de sangue. No texto original era embebido em sangue, porque João estava vendo ali o que? Uma operação do sangue. O que é o sangue? Não era sangue biológico, não, é o Espírito Santo. Então você viu ali, ele viu Jesus, ele viu o projeto de Deus todo, e aquele projeto todo se resume na palavra. Quando a palavra recebe a ação do Espírito Santo, ela revela para nós Jesus vivo, e por isso na carta aos Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós aprendemos isso, o Espírito Santo nos levou a entender isso de maneira profunda e maravilhosa. Meus irmãos,
Eu vou contar algumas experiênciazinhas para ajudar. Em 1987, se não me engano, pastor Barros faleceu, e a última revelação que o pastor Barros entregou, porque eu estava indo com ele para o hospital e ele tinha entregue a última revelação ao pastor Gedeuti: está na hora de começar o trabalho nos Estados Unidos, manda um servo para lá. Foi a última revelação que ele entregou. Alguns talvez não sabiam disso. Já tínhamos começado em Portugal com o pastor Alexandre, mas precisava de ampliar isso. Em 1989 o Senhor deu uma visão a um servo. Nós éramos muito pequenos ainda, muito começando ainda, não tinha aquela expansão toda. O Senhor mostrou, era o auge, a Europa comemorava o 2º centenário da Revolução Francesa, e o Senhor deu uma visão a um servo mostrando os jardins do Palácio de Versalhes, e ele viu um palco, e todas as televisões do mundo transmitiam um coral que estava em cima daquele palco, que ia cantar um hino, um louvor. E quando ele olhava, o coral que estava em cima daquele palanque, daquele palco, eram os pastores dessa obra. Todos tinham o mesmo tamanho, e eles cantavam o louvor, e o louvor que eles cantavam era: Castelo forte é o Senhor. As notas flutuavam no ar, e o menino com uma batuta de ouro regia, e ele foi espalhando, né? Aquelas transmissões foram indo para o mundo todo, e naquela hora, naquele ano, o Senhor deu uma revelação: estou realizando no vosso meio uma reforma religiosa, que é pela operação do meu Espírito, que é palavra revelada. Nós tivemos uma vigília no Manaim, e o Senhor disse: eu quero alcançar outros países, porque a vida do meu filho está próxima. E nós perguntamos ao Senhor como. O Senhor deu uma visão de um púlpito de ouro. Aí nós perguntamos: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: a palavra que eu vos dei, a palavra revelada, é o ouro, é a riqueza dessa obra. Essa é a grande riqueza. Meus irmãos, estamos aqui glorificando por isso que o Senhor nos deu, por essa riqueza que o Senhor nos deu, por essa palavra, não da letra, mas essa palavra que o Espírito Santo revela a cada dia, com coisas, com mistérios revelados, coisas extraordinárias. E na verdade, aquilo que o Senhor já nos tem ensinado, porque a igreja verdadeira é aquela que identifica na palavra o momento profético que ela está vivendo. E nós sabemos o momento profético que nós estamos vivendo. Jesus está às portas. Caminhamos esses anos todos. Me lembro do começo, das primeiras experiências, as primeiras experiências com o clamor pelo sangue de Jesus, quando o Senhor começou a fazer com que o culto fosse um culto solene. Me lembro da primeira reunião, quando o culto, que a igreja se colocou de joelhos, começou a clamar pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo tomou conta da igreja. Não tinha barulho não, mas tinha dons espirituais, tinha visão, tinha revelação, tinha língua estranha, tinha interpretação. Não havia ninguém caindo pelo chão, mas havia uma solenidade. Dava-se a impressão de que a porta do céu tinha se aberto, a cortina tinha se aberto, e tinha acontecido isso mesmo. Tínhamos entendido o mistério do clamor pelo sangue de Jesus, tínhamos entendido isso de maneira profunda. Não tínhamos muito conhecimento talvez para fundamentar, mas já estava lá no livro de Apocalipse, já estava descrito lá que essa igreja venceria pelo sangue e pela palavra, porque depois disso a palavra revelada deu um impulso, nós começamos a entender os mistérios. Me lembro de uma serva, ela era de uma igreja tradicional, chegou lá, nós íamos falar sobre Bíblia, e ela disse: não aceito isso não. Ela é de uma igreja tradicional: não aceito isso não, Amadeu, esse negócio de Bíblia, palavra revelada, esse negócio aqui, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Eu conheci ela de longa data, e quando terminou,
uma pequena palavra lá no Manaim. Ela estava sentada no banco chorando. Eu falei: o que houve? O que aconteceu? Amadeu, que coisa impressionante. Eu tive uma visão, eu vi a Bíblia, e eu pegava uma folha da Bíblia, e a partir dessa folha se multiplicava milhares de folhas escritas em ouro, e o Senhor me disse: além da letra. Agora eu aceito. Meus irmãos, você não está aqui porque foi convencido por mim ou por outro, não, porque o Espírito Santo operou na sua vida. Porque essa doutrina não é minha, não é nossa, essa doutrina é eterna. Ela veio um dia da eternidade, passou pela igreja primitiva e hoje chega a nós. Somos a mesma igreja de Paulo, Pedro. Glorificamos ao Senhor porque tivemos o privilégio de tomar conhecimento disso. Hoje é dia de glorificação. Nós às vezes esquecemos, né? Senhor, bendito seja o teu nome, bendita a tua glória, porque tu me mostraste isso um dia, porque aprove mostrar isso um dia. Assim como Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: você é bem-aventurado. Somos bem-aventurados porque identificamos isso. Jesus está vivo. Esse mistério que o mundo não conhece, o cristianismo que aí está não entende, mas a igreja fiel conhece. Sangue e a palavra, que coisa extraordinária. Mas aí nós ficamos pensando: o que mais o Senhor vai ter que falar conosco? E um dia eu me lembro, é impossível, viu, irmãos, perdoem, é impossível contar algumas experiências sem falar do pastor Gedeuti. Eu falo muito de Jonas porque Jonas foi meu pastor, não é? Já passou, já está com o Senhor. Eu conto a experiência de alguns, mas eu me lembro, um dia nós estávamos no Manaim, tinha tido um culto, nós já estávamos clamando pelo sangue de Jesus, a palavra era maravilhosa, aquelas coisas notáveis, mas nós começamos a ter um problema com os dons, nos cultos, alguns dons, algumas dificuldades, algumas faltas de entendimento. E eu me lembro, o Gedeuti falou para o Jonas: Jonas, e aí Jonas, como é que é isso? Jonas disse: calma, Gedeuti, você não está mais na tradição, você agora é pentecostal. E eu fiquei olhando, era muito novo, né? Sem conhecer muito. Aí Gedeuti disse: tem uma coisa para ver aqui. Aí Gedeuti olhou para mim e disse: Mateus, eu estava no 3º ano de medicina. Falei: você já estudou anatomia? Já, estudei anatomia. Então você vai estudar as cartas de Paulo. Eu não conhecia nem Bíblia direito. Vai ler as cartas de Paulo lá, e você vai trazer você vai ver tudo sobre corpo, de como corpo, a igreja é corpo de Cristo. Vai ler e vai estudar isso aí, vai lá. Ele teve a revelação, e eu comecei a ver aquilo, e o Senhor começou a fazer conosco, não comigo só, mostrar que a necessidade da igreja entender o funcionamento dos dons no corpo, e aquilo foi um crescimento extraordinário, foi um amadurecimento maravilhoso da igreja, e a igreja começou a crescer nisso. Aí veio a terceira doutrina, um tripé formando aquilo que é na verdade a trindade na doutrina da igreja: a palavra, né? A palavra do Pai, o sangue que fala do Espírito, e agora a igreja como corpo. Pai, Filho e Espírito Santo é a doutrina completa que nos trouxe até aqui. Temos que glorificar o Senhor por isso. É a nossa herança, é a nossa riqueza. Se Jesus voltar amanhã, vamos embora, porque o mistério vai com a igreja, o segredo vai com a igreja. Alguém me perguntou o seguinte esses dias, lá no grupo de jovens: Amadeu, e esse negócio de consulta à palavra? Eu digo: esse segredo vai com a igreja embora. Quando a igreja for arrebatada, a consulta à palavra vai com a igreja, porque o sacerdote consultava com Urim e Tumim, e nunca mais ninguém soube como é que era aquilo. Era um mistério que foi com eles, morreu com eles. Esse mistério da consulta é a palavra, que é luz e verdade, vai com a igreja para a eternidade. E quem não tem experiência com o Espírito Santo não conhece esse segredo que o Senhor nos deu, pela sua misericórdia, pela sua graça. Temos que glorificar o Senhor por isso. Onde estaríamos nós se o Espírito Santo não tivesse feito isso conosco?
você que está ouvindo aí, né? Se de igreja, talvez você tão antigo quanto eu, cheguei aqui com 19 anos, né? Sem conhecer nada de Bíblia, com 22 anos era ungido, com 23 pastor, conhecendo mais ou menos de Bíblia, mas livro, aprendi muito, né? Vi os pastores pregando, aquela coisa toda, mas eu não queria ser pastor não, porque a minha admiração era Jonas. Jonas tinha aquelas visões maravilhosas. Eu orei ao Senhor e falei: eu quero ser profeta. Eu queria ser, nunca vi um anjo, sabia? Clamei a vida toda, eu via Jonas naqueles anjos, aquela coisa toda. Eu tinha verdadeira coisa para ver um anjo, eu queria ver um anjo, nunca vi um anjo. Mas olha, estou terminando, mas eu fui batizado com o Espírito Santo de uma forma. Eu fui católico. Os irmãos que são aqui não sabem, mas eu sou de uma família de descendentes de portugueses, e meu avô queria que eu fosse padre. Na adolescência ele disse que ia me levar, tinha um seminário, alguma coisa lá, ele queria que eu fosse estudar, e eu disse que não queria. Depois aí vim para a igreja, me converti e comecei a ter uma experiência diferente, mas não conhecia muito Bíblia, não sabia como é que era, via aquelas coisas assim. Mas um dia houve uma reunião de madrugada, Jonas convocou os jovens, que era para batismo com o Espírito Santo. Aí aquela madrugada, né? Tinha uns 40 jovens. Aí no meio da madrugada, uma choradeira, tinha gente caindo pelo chão, tinha gente agarrado no banco. Eu digo, tudo batizado com o Espírito Santo. Eu pensei comigo, e eu não senti nada, sabe que é nada, estava sequinho, e eu entrei em pânico, porque todo mundo chorando, agarrando, e aquela coisa toda, eu digo, tudo batizado com o Espírito Santo, e eu querendo ser batizado com o Espírito Santo. Aí saí decepcionado daquela reunião, encostei no muro, lá na fora da igreja, fiquei lá olhando e tal. Aí Jonas passou, Amadeu, vem cá. Ele tinha dito lá no culto, o senhor batizou 2 com o Espírito Santo. Eu digo, mas tem 20 quase caídos no chão e quase morrendo, como é que só 2? Tem 20 aqui. Não, o senhor batizou 2 com o Espírito Santo. Eu estava lá de fora, bateu no meu ombro, disse, o senhor revelou que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei, Jonas, não senti nada. Como? E Jonas foi embora, não dava muita confiança não. Eu fui para a faculdade. No terceiro dia que eu estava na faculdade, estava assistindo aula, de repente no meio da aula uma coisa começou a acontecer comigo, comecei a sentir uma coisa, as águas começaram a descer. O que está acontecendo? Aí eu larguei o negócio assim, fui pedir do banheiro, entrei dentro do banheiro, algo entrou dentro de mim, eu comecei, me ajoelhei, chorei, eu entendi que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Essa obra é assim, irmãos, é o segredo, é o mistério, e o Senhor faz do jeito que Ele quer. Aprendemos isso nesses anos todos. Chegamos hoje, vemos esses irmãos aqui, né, de fora. Isso é profético. Jonas teve uma visão, a luz rodava e atingindo vários países. Esses são resultados disso. Nós glorificamos ao Senhor por vocês aqui, glorificamos ao Senhor por o Senhor ter feito isso. Vamos completar 55 anos, que coisa maravilhosa, crescimento, tudo isso, essa beleza toda, não é? Esse trabalho todo, tudo isso. Hoje é dia de glorificação. Você, meu irmão que está em casa, diga, Senhor, bendito seja o teu nome, porque tu me chamaste para esta obra. A obra não é nossa, a obra não é da igreja Cristã Maranata, a obra do Espírito Santo. O Senhor nos privilegiou em conhecê-la. Amém? A paz do Senhor.